O Halloween, uma celebração com raízes profundas e sombrias. Tudo começou há milhares de anos com os celtas, uma civilização antiga que habitava o que hoje é a Irlanda, o Reino Unido e o norte da França. Eles celebravam o Samhain, um festival que marcava o fim do verão e o início do inverno, a época mais sombria do ano. Acreditava-se que, na noite de 31 de outubro, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava mais fino, permitindo que espíritos vagueassem livremente pela terra. Agora, imagine-se em um vilarejo celta, cercado por florestas densas e colinas nebulosas. Na noite do Samhain, as aldeias eram iluminadas por grandes fogueiras, destinadas a afastar os espíritos malignos. As pessoas usavam máscaras assustadoras para enganar os fantasmas, fazendo-os pensar que eram seus próprios pares. Nesta noite específica, uma jovem chamada Eira decidiu que exploraria a floresta próxima ao seu vilarejo. Corajosa e curiosa, ela sempre sentiu uma atração pela escuridão e pelos mistérios que ela escondia. A lua cheia iluminava seu caminho enquanto ela adentrava a floresta, sua respiração condensando no ar frio. De repente, Eira ouviu um sussurro suave, um chamado quase imperceptível que parecia vir das profundezas da floresta. Seguindo o som, ela encontrou um círculo de pedras antigas, cobertas de musgo e insígnias misteriosas. No centro do círculo, uma figura etérea surgiu. Uma antiga sacerdotisa que estava presa entre os mundos dos vivos e dos mortos. A sacerdotisa contou a Eira sobre um amuleto poderoso, escondido nas profundezas da floresta. Um artefato que poderia controlar o véu entre os mundos. Eira, determinada a encontrar o amuleto, enfrentou sombras e espíritos inquietos, desafiando seus medos mais profundos. Cada passo que ela dava, o sussurro da sacerdotisa se tornava mais claro, guiando-a por caminhos secretos e perigosos. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela encontrou o amuleto, um colar de prata brilhante, com uma pedra que parecia conter a própria luz da lua. Ao retornar ao vilarejo com o amuleto em mãos, Eira foi saudada como uma heroína. Mas ela sabia que seu destino agora estava ligado ao mundo dos espíritos e que sua jornada estava apenas começando. E assim, a lenda de Eira e o amuleto do Samhain foi passada de geração em geração, lembrando a todos sobre a tênue linha entre os mundos dos vivos e dos mortos. E assim o Halloween evoluiu, mantendo viva a chama dessas antigas tradições, um mistério eterno, um conto de coragem e escuridão. Apesar das suas origens macabras, o Halloween moderno tornou-se uma celebração alegre e colorida. Crianças se fantasiam de super-heróis, princesas e monstros e vão de porta em porta dizendo doce ou travessura, alheias às histórias sombrias do Samhain. As ruas ficam iluminadas por abóboras esculpidas com rostos sorridentes, um símbolo que remonta às lanternas de jack-o'-lanterns, usadas para afastar espíritos malignos. Adultos organizam festas temáticas, com competições de fantasias e decorações extravagantes, muitas vezes sem perceberem que estão repetindo antigos rituais destinados a enganar os fantasmas. As baladas de Halloween tocam músicas festivas, e ninguém se lembra das antigas fogueiras celtas que deveriam proteger as aldeias das almas penadas. Os filmes de terror se tornaram um grande atrativo, levando multidões aos cinemas para assistir às últimas estreias. Essas narrativas assustadoras, muitas vezes baseadas em folclore e lendas urbanas, ainda refletem o temor do desconhecido que os celtas sentiam na noite do Samhain. Mas para a maioria é apenas diversão e um pouco de adrenalina. Mesmo os mais céticos, que veem o Halloween apenas como uma estratégia comercial, acabam participando de alguma forma, comprando doces e decorando suas casas. A ironia é que, ao celebrar o Halloween,
As pessoas mantêm vivas as tradições ancestrais macabras dos celtas, sem saber que estão se conectando a uma história de mistérios sombrios. No fundo, o Halloween continua a ser uma noite em que os limites entre o natural e o sobrenatural se misturam, um eco distante das crenças e rituais celtas. A festa mudou. As intenções são diferentes, mas a essência permanece. Uma noite para explorar os limites do desconhecido, com uma pitada de diversão e um toque de nostalgia pelo passado. No fundo, o Halloween continua a ser uma noite em que os limites entre o natural e o sobrenatural se misturam, um eco das crenças e rituais celtas. A celebração não mudou. Embora as intenções sejam diferentes, a essência permanece onde se celebra o Samhain, um festival que marca o fim do verão e o início do inverno, a época mais sombria do ano. Uma noite que os limites do desconhecido são quebrados e o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava mais fino, permitindo que espíritos vaguem livremente pela terra. E as pessoas usando máscaras assustadoras, se fazendo passar pelos próprios espíritos malignos. Então tenha cuidado com o desconhecido,